Como a família, e principalmente o pai, deve lidar com uma filha sem mãe? A primeira coisa é falando a verdade. A gente não pode dar explicações religiosas ou, sei lá, transcendentais para a criança, né? É falar a verdade. A sua mãe morreu. Ela não vai voltar. E durante muito tempo a criança não vai entender isso porque ela não consegue entender. Porque a criança mesmo ela vai se afastar quando a dor fica muito difícil, ela não vai querer falar sobre a mãe. Mas quando ela quer falar sobre a mãe, é importante que a família dê as informações, né? É importante que essa mãe de alguma forma possa ficar ainda viva. Então é preciso que essa filha tenha informação da história dessa mãe. Quem foi essa mãe? O que essa mãe fazia? Até porque senão ela também fica com uma ideia muito idealizada da mãe, né? Porque assim, como ela perdeu a mãe muito nova, ela vai ficar com uma imagem idealizada da mãe. Ela vai enlutar, na verdade, por uma mãe que não é real. E às vezes é um luto muito maior, né? Porque as pessoas vão ficar assim, ai, mas se a minha mãe estivesse aqui, a minha vida seria completamente diferente, eu ia ser muito mais feliz. Não necessariamente. Então é também preciso que a filha tenha as informações e saiba que a mãe era uma pessoa que errou, que deu certo, né? Que fracassou, que sofreu, que foi feliz. Então é importante ter acesso à história da mãe, ter acesso à foto da mãe, né? A ideia de tentar passar uma borracha e vamos esquecer a mãe porque assim essa criança não vai sofrer tanto, é a pior coisa que alguém pode fazer. E geralmente é o que as famílias fazem, não porque elas não gostam da criança, né? Porque elas querem proteger a criança, mas elas também querem se proteger. Porque quando elas falam dessa mãe, elas também precisam reviver essa perda, né? Então o pai revive a perda da esposa, a avó revive a perda da filha, né? Então assim, as pessoas na verdade elas vão estar o tempo todo procurando fugir dessa perda. Quando que a solução é você poder viver a perda. É uma coisa que nunca vai ter fim, você vai ter que elaborar para o resto da sua vida. É uma gestalt, vamos dizer assim, que não tem solução, ela é inacabada. Mas em alguns momentos da sua vida ela vai perder a força, ela vai se acomodar, você vai viver a sua vida muito bem. E alguns gatilhos vão fazer essas respostas de luto reaparecerem ao longo da sua vida, né? Então, por exemplo, Dia das Mães é bastante complicado geralmente para as filhas sem mãe. Os natais, né? As festividades, o aniversário, o casamento. Eu não sou casada, eu tenho uma mãe que, né, se eu casar, de alguma forma vai estar lá, mas a minha mãe não vai estar, né? Então, assim, isso provavelmente vai disparar uma resposta de luto em mim. Não tão forte quanto, né, não tão intensa quanto antes, até porque eu já fiz muita terapia, já trabalhei muito isso, e com o tempo essas respostas vão diminuindo a intensidade, mas elas nunca vão acabar, é alguma coisa que a gente vai ter que lidar para o resto da vida com isso. É importante ter a referência, até que a família dê a referência, exatamente para que nessa hora de luto você possa construir um significado. Porque, na verdade, assim, quem trabalha com luto, vamos dizer, terapia de luto, né? Quando você ajuda pessoas enlutadas a passar por esse processo, o processo final dele é construir um significado. Então, é importante que você tenha, de alguma forma, uma mãe dentro de você. Que seja construída uma mãe dentro de você. Porque você vai precisar lidar com duas coisas, aprender duas coisas, né? Que são muito difíceis de lidar com elas, que é assim, que você é uma filha sem mãe, mas que você é filha da sua mãe. Então você precisa saber quem foi a sua mãe. Então a família é importante que dê as informações, que dê acesso, que possam, inclusive, dividir o sofrimento, falar do sofrimento. O sofrimento, quando ele é compartilhado, ele é muito mais fácil de tolerar. Né? No geral, o que a gente vai ver nas famílias são as pessoas chorando escondidas, não falando, cada um no seu canto, né? Falando assim, ah não, se eu falo meu pai fica triste, aí o pai pensa a mesma coisa, se eu falo a minha filha fica triste, então fica, na verdade assim, todo mundo, um tentando proteger o outro,
E as pessoas, na verdade, vão sofrer em silêncio. E o que a gente vai ouvir é um silêncio, mas é um silêncio muito barulhento dentro de cada um. Como fica a relação mãe e filha quando a filha vira mãe e, por consequência, a mãe vira avó? Aquilo que ficou inacabado dessas relações, elas tendem a se repetir. É transgeracional. A gente vai ver uma cascata de condicionamentos, né, vindo da avó, da bisavó para a avó, para a avó, para a mãe, para a neta, e daí a gente vai seguindo, né? Então, se a mulher não consegue fazer, não ficar muito claro para ela quem ela é como mãe, que ela pode ser uma mãe diferente da mãe dela, que é também diferente da avó dela, ela vai repetir as mesmas coisas, ela vai continuar repetindo as relações. E isso é um ciclo vicioso que vai passar por gerações e gerações. Então, em algum momento, as filhas ou as mães, né, ou as avós, elas precisam começar a se questionar a respeito da relação com a mãe, para que aquilo que as incomodou, que foi muito difícil, elas não repitam com as filhas. Mas se elas não têm consciência disso, elas vão repetir com as filhas. E as filhas, quando se tornarem mães, vão repetir com as suas filhas. E essas filhas, quando se tornarem mães, vão repetir com as suas filhas.